Eu acho interessante que toda vez que eu vou pregar que meu pai tem exemplo com ele. Então, fazer o quê, né? Já estava aqui, viu, pastor Sérgio? Não é porque o senhor está aqui não, viu? Teve uma vez, nem me lembro em que momento foi, qual foi a circunstância específica, mas meu pai me ensinou isso. Meu filho, chega uma hora na vida que a gente não escolhe, a dificuldade não é mais escolher entre o certo e o errado. A dificuldade é escolher entre o certo e o certo. Ele estava querendo me ensinar sobre prioridades na vida. Quando nós estamos falando de prioridade, a gente está escolhendo sobre o certo e o certo. Cuidar da família é correto? Sim, cuidar da família é correto. Trabalhar é correto? Sim, trabalhar é correto. Descansar é correto? Sim, descansar é correto. Comer é correto. Exercício é correto. Um monte de coisa é correto, mas qual é a prioridade? Como nós devemos organizar a nossa vida é algo que depende das nossas prioridades. E uma das coisas que a gente se engana muito com prioridades, que a gente precisa aprender de uma vez por todas, é que prioridade se revela no uso do nosso tempo. Aquilo que para nós é verdadeiramente prioritário, a gente tem tempo para isso. Mas aquilo que verdadeiramente para a gente não é prioritário, nem sempre a gente tem tempo para isso. Então nós nos confundimos quando nós dizemos que algo é prioridade e na mesma frase a gente fala que a gente não teve tempo para isso. Teve uma época que eu achava que eu estava bagunçando tanto isso, que eu passei um tempo sem falar, eu não tenho tempo para isso. Eu comecei a sempre substituir a palavra tempo por prioridade. Eu não tive prioridade para isso. E teve alguns momentos que isso foi um aperto para o meu coração, porque eu estava dizendo que eu não tinha tido tempo para algo que eu deveria ter tido tempo, porque no meu coração era para ser uma prioridade. Em outros momentos eu disse com convicção, eu não tive prioridade para isso, e não tive mesmo, né? Alguém chega para você assim e fala, rapaz, que sapato sujo. Resposta? Eu não tive prioridade para isso. Não tem problema não, meu sapato é para ficar sujo, ele está no chão, eu vou ficar lambendo ele? Tem coisa que não tem problema, a gente não tem prioridade, porque de fato a prioridade lá embaixo, vai chegar uma hora que você vai ter que lavar o seu sapato, né? É bom, de vez em quando. E o que a gente não percebe, juntando com o assunto que conversamos na semana passada, é que a nossa ansiedade, ela anda junto com as nossas prioridades. Nós, quando valorizamos as coisas erradas, quando nós priorizamos as coisas erradas, a gente acaba andando ansioso pelas coisas erradas. Porque o nosso sistema de valores, ele está bagunçado. E Jesus, em Mateus capítulo 6, ele está batalhando sobre isso. Jesus fala sobre termos tempo para poder investirmos no nosso relacionamento com Deus, para nós investirmos no cuidado uns com os outros, para nós investirmos tempos em jejum. A gente falou isso aqui, que é a atribuição de todo cristão, enfrentar e passar por momentos de jejum que são propícios, de termos prioridade na hora de sabermos onde nós colocamos o nosso tesouro. E na semana passada nós vimos que muitas vezes nós colocamos prioridade nas coisas erradas, colocamos prioridade no corpo, enquanto a nossa prioridade devia estar na vida. Então Jesus, ele está preocupado com as prioridades do nosso coração, porque ele sabe que quando elas estão fora de ordem, nós estamos fora de ordem, e isso nos traz ansiedade. Vamos abrir a palavra de Deus em Mateus capítulo 6. Mateus capítulo 6, versículo 33. Portanto, ponham em primeiro lugar na sua vida o reino de Deus e aquilo que Deus quer, e Ele lhes dará todas essas coisas.
Vamos orar? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, louvamos o Teu nome, Senhor Deus, Te agradecemos porque o Senhor nos trouxe para cá. Te agradecemos, Senhor Deus, porque aqui é a oportunidade de a gente ouvir mais uma vez a Tua palavra, Pai, sendo pregada, de termos um momento maravilhoso com os nossos irmãos e termos um momento maravilhoso com o nosso Pai, com o nosso Senhor, juntos, ó Pai, como igreja, reunidos. Senhor Deus, que o Teu Santo Espírito fale poderosamente ao nosso coração nessa noite. Em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Mais uma vez nós encontramos um texto que começa com uma conjunção conclusiva, né? Portanto o quê? Jesus falou nos versículos anteriores que a gente não deveria se preocupar com as coisas que a gente precisa. Jesus falou que nós não deveríamos nos preocupar com o que vamos comer, com a roupa que nós vamos vestir, com as coisas que nós necessitamos. Ele falou, olha, essas preocupações são preocupações de quem é órfão, de quem não tem pai. Não é o caso de vocês. Não é o caso daqueles que têm a Jesus Cristo como Senhor e por isso são filhos de Deus. Se você já aprendeu isso, se você está entendendo o que eu estou falando, portanto, se a minha prioridade não está nas coisas que eu preciso, aonde está a minha prioridade? Ponham em primeiro lugar na sua vida o reino de Deus e aquilo que Deus quer. A gente viu na semana passada que a ansiedade ela é movida pelo controle. É uma batalha contra Deus, muitas vezes inconsciente do coração, de querer assumir o controle das situações, enquanto a palavra de Deus nos fala que esse controle pertence ao Senhor. Então a gente quer assumir o lugar do Senhor, e isso nos provoca medos, porque assumir o lugar de Deus é extremamente difícil, é extremamente perigoso para o nosso coração, e a gente não aguenta esse peso. E boa parte das nossas preocupações se encerram nesse mundo, são pertinentes às coisas deste mundo. E Jesus nos diz, olha, eleve os seus olhos, vá para além das coisas que você está enxergando. As nossas preocupações, elas deviam estar no reino de Deus e naquilo que Deus deseja. A marcação da vida daqueles que querem caminhar com o Senhor é que nós devemos nos preocupar em primeiro lugar com o reino de Deus e com aquilo que Deus quer. Você quer ser ansioso? Seja ansioso com essas coisas, com querer ansiosamente o reino de Deus, com querer ansiosamente a vontade de Deus. Essa precisa ser a prioridade número 1 no nosso coração. Aqui a gente enxerga, né, tanto na revista atualizada quanto na linguagem de hoje, a gente enxerga um imperativo. Na revista atualizada fala, buscai, pois, em primeiro lugar. Aqui ele faz, ponham. Porque lá no original, aqui você tem um imperativo. É uma ordem. E uma ordem que dá um sentido constante. Então ele fala, ó, quando é que eu vou pôr? Uma vez e esquecer? Ponham sempre em primeiro lugar o reino de Deus e a sua vontade. O sentido do texto aqui em pôr e buscar é um sentido de um desejo muito forte, intenso. Não sei quantos já viram aqui um filme que agora ele está um pouco antigo, né? Mas aquele Em Busca da Felicidade, que é a história de um pai que desejava criar o seu filho e ele desejava crescer financeiramente. Ele começa a se arriscar muito ao ponto dele perder tudo. Ele começa, algumas noites ele dorme no metrô, e o filme termina como? Quando ele finalmente conseguindo uma vaga na bolsa de valores e ele ficando rico. Qual é a mensagem? Que ele encontrou a felicidade, porque ele tem dinheiro agora.
Mas o filme mostra o quão intensa é a busca daquele homem por aquele objetivo. E Jesus fala para a gente: olhe, busque, ponha em primeiro lugar, com todas as suas forças, o meu reino e aquilo que eu quero. Essas coisas, para a multidão que ouvia Jesus, era como se fosse um barulho para o ouvido deles. Porque no fundo, o que é que nós queremos em primeiro lugar? É o nosso reino e a nossa vontade. Se você me perguntar o que é que eu quero, o que é que eu quero, a resposta está pronta, né? Se alguém chegar para você, o que é que você mais gostaria que acontecesse na sua vida? Eu queria não trabalhar mais, eu ia morar na praia, eu ia... né? O que é que Deus mais quer na sua vida? Eita, que pergunta difícil. Não sei. Porque a gente não está buscando isso. A grande realidade é que muitas vezes a gente diz uma coisa que a gente não cumpre aquilo que a gente está dizendo. Ser cristão, a gente precisa das definições de Jesus. Lá em Mateus capítulo 13, Jesus conta várias parábolas sobre o que é o reino de Deus. E tem duas que eu gosto muito. Tem uma que ele fala assim: o reino de Deus é semelhante a um homem que, andando pelo campo, encontrou um tesouro de grande valor. Ele vai, esconde aquele tesouro, volta, vende tudo que ele tem, compra o terreno para poder ficar com o tesouro. Ele diz que o reino de Deus é como um tesouro tão precioso que ele fala assim: eu não quero que ninguém tire de mim, e tudo que eu tenho vale menos do que esse tesouro. Jesus conta: o reino de Deus é semelhante a uma pérola de grande valor, que um colecionador, ao encontrá-la, vende tudo o que ele tem para ficar com aquela pérola. Essa história tem um ponto ainda mais interessante. Aquele homem era um colecionador. Era alguém que constantemente estava buscando valor nas coisas, mas quando ele olha para a beleza do reino de Deus, ele fala: não tem nada mais precioso do que isso. Tudo que eu tenho vale nada perto disso. O grande problema quando a gente olha para as palavras de Jesus é como se nós tivéssemos que ser movidos por uma força e forçar o nosso coração a encaixar numa circunstância. Mas o que Jesus está dizendo é: quão valoroso é para você o reino de Deus e a vontade dele. O quão magnífico, o quão precioso é esse Deus para nós. Quando esse Deus é só um apêndice da minha vida, quando ele é só um acessório, um ajudante, para que eu vou botar Deus em primeiro lugar? Eu quero que Deus me ajude para as coisas que eu quero. E quando ele não cumpre esse papel, eu não quero nada com ele. E por muitas vezes, o reino de Deus e a sua vontade está na margem da nossa vida, ao invés de estar no centro. Se Deus é o primeiro lugar na nossa vida, nós precisamos aprender a dar o primeiro lugar para quem é de fato o primeiro. Nós precisamos aprender a dar o melhor do nosso dia para Deus. Nós precisamos aprender a iniciar o nosso dia com o nosso Deus, caminhar o nosso dia com o nosso Deus e terminar o nosso dia com o nosso Deus. E eu quero lhe dizer uma coisa: muitas vezes isso está acontecendo, mas a gente está acordando com o celular, caminhando o dia com o celular e terminando o dia com o celular. Primeira coisa que faz quando abre o olho: orar. Era bom. Assim que deita na cama, horáriozinho de dormir, horário de aconchego, primeira coisa que faz na cama, depois não sabe porque não dorme, né? Estou dizendo que todo problema de insônia se resolve assim. Mas vou lhe dar uma dica: não está conseguindo dormir, vá orar. Olha quanta gente você tem para orar. Ai, pastor, é pecado eu dormir orando. Onde é que está escrito isso, que é pecado você dormir orando? Ore até dormir. Não tem coisa melhor. Eu vi um autor que ele diz assim: pastor, é problema eu dormir quando eu estiver orando?
Eles têm coisa melhor do que você dormir sendo embalado pelo braço do pai? A gente precisa aprender a deixar, e isso eu estou dizendo para mim mesmo também. Em muitos momentos nós somos hipócritas. Nós dizemos que Deus é prioridade, mas na nossa vida a gente não faz dele a nossa prioridade. Ele vira o cantinho da nossa vida. Todo o resto está em ordem, mas Deus está lá no cantinho. Não deu tempo essa semana, não consegui. Colocar Deus em primeiro lugar é dedicar a Ele tudo que somos, tudo que fazemos, da maneira como Ele nos prescreve. Deus nos pediu para que dedicássemos um dia a Ele em descanso, em adoração. Jesus fala: olha, 6 dias vocês vão trabalhar, e enquanto vocês estiverem trabalhando nesses 6 dias, vocês estão me honrando, vocês estão me adorando através do trabalho de vocês, porque o trabalho existe até antes do pecado. Mas no 7º, você vai descansar. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. O 7º é um dia separado. Eu preciso de um dia na semana que ele seja separado para o descanso e para o meu Deus. Quem está pedindo? É o que Ele quer. É a vontade dEle. Deus precisa ser em primeiro lugar, como nós ouvimos aqui do nosso presbítero Zé Carlos, através dos nossos dízimos, através de um viver generoso, sendo abundante na ajuda com os outros. Deus merece o nosso melhor, que a gente gaste a nossa vida nele. Ele é a coisa mais importante da nossa vida. Nós não conseguiremos fazer isso se não conseguirmos enxergar Ele como um tesouro que não se acaba. Nós temos uma porção limitada de tempo para entregar para Deus. A nossa vida tem início, meio e fim. Nós temos uma porção limitada para entregar para Ele. Então a pergunta que a gente precisa fazer é: quanto tempo a minha busca por Deus ocupa a minha mente, a minha vida, a minha semana? O quanto Ele é o alvo da minha preocupação? Se a sua preocupação estiver em buscar o reino de Deus e conhecer a vontade dEle, ótimo, essa preocupação é maravilhosa, é de crente. Essa faz bem, essa não faz mal. Ela faz: eu preciso mais buscar Deus, eu preciso orar mais. E quando você ouvir a sua preocupação e começar a agir, você vai ser beneficiado por essa preocupação. É a única preocupação benéfica que a gente encontra. É quando as nossas forças estão voltadas para o reino de Deus e para a sua vontade. Então nós precisamos clamar ao Espírito Santo, que Ele nos revele claramente quais são as coisas que nós temos colocado no lugar de Deus. Nosso coração, ele é tão enganoso que ele vive trocando essas prioridades. Todos os dias o nosso coração vai trocando as prioridades. A gente pega Deus e bota de volta, a gente pega Deus e bota de volta, vai no seu canto, você bota Deus e bota de volta. Eu vi um autor dizendo uma coisa que eu acho muito interessante, que a Bíblia fala que nós precisamos oferecer a Deus os nossos corpos como sacrifícios vivos, oferecendo a Deus o nosso culto racional. Qual o problema de você oferecer um sacrifício vivo? É que o morto você mata, ele fica lá no canto. Vai tentar oferecer um sacrifício vivo, ele vai tentar sair dali. Aí bota de novo a ovelha, bota de novo a ovelha, bota de novo a ovelha, assim a gente. Constantemente usando a nossa mente, usando tudo que nós somos para voltar para o altar de Deus e dizer assim: Senhor Deus, eu estou aqui. Aí de repente vai: tô mais nada. Não, eu estou aqui, volta, você fica aí. É um trabalhar constante no nosso coração. E Jesus fala: ponham sempre em primeiro lugar o reino de Deus e a sua vontade. E é muito interessante que Jesus fala sobre colocar em primeiro lugar o reino de Deus. E às vezes a gente tem uma visão confusa sobre isso, porque existem duas formas de você olhar para o reino de Deus. A primeira forma é o seguinte: Deus é rei sobre o quê?
Deus é rei sobre os seres humanos? Sim, Deus é rei sobre os seres humanos. Deus é rei sobre os animais? Sim. Deus é rei sobre o inferno? Deus é rei sobre Satanás? Por que eu tenho que buscar o reino dele se ele está em todo canto? Existe uma diferença da soberania do próprio Deus sobre todas as coisas, e existe uma diferença entre a manifestação visível do reino de Deus. Onde é que o reino de Deus se manifesta visivelmente da maneira como agrada ao rei? Precisa ser na vida da igreja. Como é que nós buscamos o reino? Quando mais e mais pessoas se arrependem da rebeldia de andar contra a vontade do rei e se rendem à vontade do rei. Quando nós nos dedicamos com tempo e preocupação em compartilhar o evangelho com mais e mais pessoas. Essa é uma das formas como nós podemos buscar o reino de Deus. Será que a gente tem se preocupado com as pessoas que a gente está evangelizando? Está lá. Vocês entraram aqui hoje, todo mundo. Está lá fora. Estamos em missão. Você está em que missão? A nossa missão como igreja, qualquer igreja, a missão da igreja é espalhar o evangelho de Jesus Cristo. A gente fez questão de botar o nome na igreja, para você nunca esquecer disso. Todo crente na terra é um crente em missão. Na missão de espalhar, de divulgar que o reino de Deus já chegou através do Espírito Santo, através daqueles que Deus já transformou e deseja transformar, formando um povo para si. Comece a orar para que Deus mande para você pessoas que você possa compartilhar o evangelho com ela. Algumas você vai orar por anos para você ter uma oportunidade de falar de Jesus para ela. Está falando com uma, não deu certo, continua orando, vai para outra. Fechou a porta, continua orando, vai para outra. A porta está aberta, entra, fica lá o quanto puder. Como é que nós conhecemos a Jesus e não falamos dele? Como é que isso não é prioridade para o nosso coração? Jesus também fala em buscar em primeiro lugar a sua vontade. Amar a vontade de Deus é amar santidade. Fazer as coisas da maneira como Deus deseja que seja feito. Existe uma coisa que eu posso assegurar a você: santidade é algo difícil. Santidade, em muitos momentos, vai tornar a sua vida pior do que ela é. Porque nós vivemos num mundo onde a santidade não é valorizada. Nós vivemos num mundo onde a esperteza é valorizada, onde a malícia, a ganância é valorizada, onde a idolatria, as coisas desse mundo são valorizadas. Então, quando nós queremos viver um outro padrão de vida pautado pela vontade de Deus, esse outro lado, esse reino de trevas, ele vai contra isso. Jesus nos fala que santidade precisa estar na nossa vida em primeiro lugar. Descobrir e viver a vontade de Deus precisa ser uma prioridade para nós. Mas muitas vezes outras coisas, lazer, prazer, ativismo, tem roubado a primazia da santidade do nosso coração. Por muitas e muitas vezes nós preferimos ser felizes do que ser santos. Quem prefere ser feliz do que ser santo, ainda não encontrou a alegria de ser santo. Se você é crente em Cristo Jesus de verdade, deixa eu lhe dizer uma coisa: você só vai encontrar a alegria de verdade na obediência. Porque a palavra de Deus nos fala que enquanto nós calamos o nosso pecado, a mão de Deus pesa sobre nós. O mesmo salmo fala assim: bem-aventurado aquele que não é acusado de nada. Feliz é quando a gente caminha sem pecados, nos arrastando e nos puxando.
Deus não negocia a sua glória, nem negocia a santidade do seu povo. Não é porque Deus não fulmina mais ninguém, pelo menos não que eu não conheço ninguém que foi fulminado por falta de santidade, apesar de que na Bíblia tem vários exemplos. Mas a gente começa a achar que Deus não tem essa força toda, não tem esse poder todo, e a gente precisa começar a tomar cuidado com esse tipo de postura. E aqui Jesus faz uma coisa interessante. Jesus faz uma promessa. Ele fala: olha, se o seu direcionamento, se o seu foco for buscar a Deus, for buscar a vontade dele, o que é que vai acontecer? Nessa busca, vai ter coisa dessa vida que eu não vou conseguir correr atrás. Não é que ele vai deixar de trabalhar, não é isso que o texto está dizendo. Ele está falando de preocupação. Ele está falando de prioridade. Prioridade significa que uma está em primeiro, mas tem outra em segundo, tem outra em terceiro, tem outra em quarto, que eu vou buscar de alguma forma, mas a prioridade é o reino de Deus e a sua vontade. Ele fala: olha, se você se preocupar mais com o reino de Deus e com a vontade dele, aquilo que você precisa, você não precisa se preocupar. Sabe por quê? Porque ele vai dar. E tem uma coisa que é interessante, que muita gente cita esse texto errado. Diz assim: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Não é isso que está no texto. Procure todas aí, fica à vontade, viu? Tenho todas, mas tenho essas coisas. Que essas coisas é isso que ele está falando? É o que ele citou. É o que ele citou no texto anterior. Versículo 31, portanto, não fiquem preocupados perguntando onde vamos arranjar comida, onde vamos arranjar bebida, onde é que vamos arranjar roupas. Essas coisas, que a gente sabe que são coisas basiquíssimas, que nós precisamos. Ele fala: busca o reino de Deus que eu providencio. E aqui tem uma coisa que é interessante para a gente. Nós temos vivido um momento, uma cultura de tanta abundância, que a gente não entende que no momento que Jesus está falando isso aqui, a grande maioria do povo que vivia no Império Romano, vivia em cultura de subsistência. O que é cultura de subsistência? Essas coisas que eles tinham, é literalmente as únicas coisas que eles tinham: comida, bebida e roupa. No fundo, é o que a gente precisa para viver: comida, bebida e roupa. Pastor, e o seguro do carro? E o plano de saúde? Não dá para viver no Brasil sem plano de saúde. Oxente, e os discípulos tinham aqui plano de saúde? Me diga aí. O plano de saúde, o nome dele era Jesus. Se você morrer, até ressuscita, né? Mas quando a gente olha para o longo da história, a gente vai criando umas necessidades, fruto da modernidade, dizendo assim: Deus tem que suprir. Não estou dizendo que elas não são boas, que elas não são importantes, que a gente não pode batalhar por elas. Mas se nós entendermos aquilo que o nosso Deus está dizendo que é necessidade, você vai entender que você tem muito, mas muito além do que você precisa. No momento em que eu sento na minha mesa, que eu consigo escolher o que eu vou tomar café e almoçar, o que é que significa? Você está tendo muito mais do que você precisa. Muito mais. Uma vez, eu ouvi essa história essa semana. Um pastor da África veio para o Brasil. E ele estava aqui e uma igreja quis organizar para ele um momento, um almoço. E aí fizeram um almoço muito rico, com várias coisas, tem até camarão na mesa. E quando aquele pastor chegou na mesa, fez: meus irmãos, eu não consigo. Eu agradeço o cuidado, o amor de vocês, sabendo da realidade do meu povo, eu não consigo comer esse almoço que vocês têm. Eu gostaria que, por favor, no meu prato vocês colocassem somente arroz. Quando nós vamos entendendo essas coisas,
Quando nós ocupamos a nossa alma com aquilo que é verdadeiramente importante, as coisas materiais, elas entram na fase do contentamento. Se eu tiver, amém. Se eu não tiver, amém. Senhor Deus, o Senhor tem dado muito mais, mas muito mais do que eu preciso. A gente tem aqui na escola dominical, tem estudado a vida de Jó. Vou continuar dizendo, se é que não está vindo, está perdendo. Jó perdeu muita coisa. O pessoal diz, Jó ficou pobre. Jó não ficou pobre. Jó continuou tendo servo, Jó continuou tendo casa, Jó continuou tendo comida, ele perdeu muitos dos seus bens, verdade. Mas dizer que Jó ficou pobre, não, ele não ficou. E a fala de Jó é, Deus deu, Deus levou, louvado seja o nome do Senhor. Jesus está dizendo uma coisa muito importante aqui. A garantia dessas coisas está associada à nossa busca. Fala, busca as coisas do reino. Deixa essas preocupações com o Pai, que o Pai supre. E tem muita coisa que a gente acaba perdendo porque a gente não está buscando. Muitas bênçãos espirituais, até materiais, que a gente está perdendo porque a gente não está buscando. A alegria maravilhosa, de você ser o instrumento de Deus, de levar o evangelho para alguém, e essa pessoa encontrar-se com Cristo e ter uma vida transformada, você não vai conhecer se você não buscar o reino de Deus em primeiro lugar. A bênção de servir e ser usado de Deus, ser usado por Deus para abençoar outros através do nosso trabalho, é algo que você não vai conhecer se você não buscar a Deus em primeiro lugar. Porque você está usando o seu tempo para buscar e servir a você mesmo. Mas quando nós somos usados por parte de Deus, e a gente vai lá e está dando uma ajuda para aquela pessoa, está ensinando algo para aquela pessoa que nós aprendemos da palavra de Deus, que a gente acha que a gente não está fazendo nada. Depois essa pessoa vem e diz, rapaz, aquele dia para mim foi tão importante. Hoje a gente teve a evangelização aí no condomínio. Eu e a minha esposa, minha dupla, bateu em várias casas, ninguém atendeu. Até que uma última casa, uma moça atendeu. A gente conversou com ela e a resposta dela foi assim: vocês não sabem como eu estava precisando ouvir o que vocês vieram dizer. Era o que eu tinha para dizer? Eu? Era o que Deus tinha para dizer para ela. E eu fui o caninho de levar a bênção. Eu digo que crente é PVC. A grande graça, a grande maravilha está dentro dele. A gente só está levando da fonte para quem precisa. Quando nós buscarmos mais a Deus, quando nós vivermos mais os frutos da obediência, da santidade, da evangelização, a gente vai ter mais confiança de crer na palavra de Deus. E quando a gente tem mais confiança na palavra de Deus, nós vivemos mais tranquilamente. Porque nós não só pregamos que Deus é o nosso Pai, a gente sabe que Ele é o nosso Pai e cuida de nós. A ansiedade, meus irmãos, ela não é curada quando nós achamos o que precisamos. Porque em um momento você acha que você precisa, em outro momento você está precisando de outra coisa e começa tudo de novo. A ansiedade é curada quando nós temos a certeza que as nossas necessidades serão supridas pelo nosso Rei. E que a gente não precisa se preocupar com elas, porque Deus está se preocupando. Se nós tivermos uma visão correta de quão passageira é essa vida, você vai perceber que a gente não está perdendo em nada quando a gente busca Deus. Muito pelo contrário. Estamos constantemente, né? A gente brinca muito, colocando pedrinhas na coroa lá do céu. Indo lá no cofre de Deus, dizendo, Senhor Deus, ó, mais um momento investido em Ti, Senhor Deus, mais um serviço que eu estou dando para Ti, ó Pai. Guarda aí para mim, que eu sei que aí onde Tu estás, nada pode roubar e nada pode tirar das Tuas mãos. Eu estou fazendo por amor a Ti, porque eu quero o Teu reino e a Tua vontade, ó Pai, na minha vida. Não existe nenhuma pessoa que chegue diante desse texto e não seja confrontada por ele. Porque a gente sabe
que constantemente tem uma prioridade em algum lugar que a nossa vida precisa ser revista. E quem vai falar isso para você chama-se Espírito Santo. O Espírito Santo vai lá durante a pregação e fala assim: meu filho, isso aqui você não está botando em primeiro lugar. Eu não sei o que é, mas o Espírito Santo de Deus o sabe e ele fala. Diante disso, nós só temos duas opções: ou ignoramos e continuamos a nossa vida ficando felizes porque cumprimos mais um domingo, ou nos arrependemos e começamos a procurar alguma coisa ainda esta semana que nós possamos fazer para melhorar, nem que seja um pouco, as nossas prioridades. Vamos baixar nossas cabeças, vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso amado Pai, te louvamos, Senhor Deus, pela tua graça sobre nós. Te agradecemos porque o Senhor nos ama, Senhor Deus, e nos revelou esse presente maravilhoso que é Cristo Jesus. Senhor Deus, que nós possamos te amar, ó Pai, a tal ponto disso consumir o nosso coração e querermos falar e a nossa boca ficar cheia disso que está no nosso coração, Senhor. Que a nossa preocupação, ocupação, Senhor Deus, alegria, prazer, dever, e seja acima de tudo no teu reino, Senhor Deus, e na tua vontade, Senhor. Senhor nosso Pai, nos alegramos, ó Pai, por esse momento, e queremos, Senhor Deus, diante de Ti, diante da ação do Teu Santo Espírito, ó Pai, reorganizar a nossa vida, Senhor. Queria propor aqui, Senhor, e quem o Senhor falou aqui no coração, ó Pai, deseja dizer, ó Pai, publicamente, ó Pai, que a partir de hoje quer uma caminhada diferente contigo, Senhor. Quero uma caminhada, Senhor Deus, que te coloque verdadeiramente em primeiro lugar. Se essa é a sua oração nessa noite, se coloque de pé. Mostre para Deus, faça um compromisso com o Senhor. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, que a nossa vida seja inteiramente, ó Pai, para a honra e para a glória do Teu santíssimo nome, Senhor. Que o Teu amor, Senhor Deus, que a Tua causa seja para nós nossa principal motivação, Senhor. Mas tem misericórdia de nós, porque nós somos fracos e debilitados, Senhor. Que o Teu Santo Espírito nos capacite para ir além do que as nossas forças nos permitir, Senhor. É assim que nós oramos e rogamos, ó Pai, pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo amor de Deus, o nosso Pai, e a consolação do Divino Espírito Santo esteja com cada crente aqui presente, espalhado ao redor da terra. Amém.